Melhorou. Glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus. Irmãos, tá dando microfone ainda. 1 João 1,3. Acho que pode baixar mais aqui, talvez. 1 João 1,3. Som, ei, som. Pode baixar um pouco mais, acho que eu estou ouvindo muito aqui ainda. Som, ei, som, ei. Aí. Agora eu estou ouvindo muito para frente. Tem que aumentar um pouquinho, só um pouquinho. Aí, tá ótimo. Agora tira a microfonia, que ainda continua. Glória a Deus. Mas amém, irmãos. 1 João 1,3 diz assim, ó. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero que vocês também leiam comigo Provérbios 29:18. Provérbios 29:18. Ainda está ecoando muito, Gui. Provérbios 29:18. Deixa eu achar aqui. Aqui. Olha o que diz. Onde não há visão, o povo perece, mas como é feliz quem obedece à lei. Amém? Não há visão, não há profecia, não há revelação divina. Tem várias traduções, mas a NVI está revelação divina, King James está visão. Amém? Depende muito da tradução, mas o fato é que a visão, tá? Piorou violentamente. Esse aí que tu... Aí. Glória a Deus. Vamos chegando, irmãos. Vamos lá que o som vai ser dominado. Agora abre comigo Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Esses são os pano de fundo. Amém? Plano de fundo. Por quê? Capítulo 1, versículo 2, né? Deixa eu ver. Não. Abacuque. Tá certo. Abacuque. Espera aí, irmãos. Eu estou em Hebreus. Abacuque 2:2. Tá certo. Então o Senhor me respondeu. O som tá ótimo agora, chegou lá. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Amém? Glória a Deus. Então tá, vamos começar essa aula então. O que eu quero falar hoje, irmãos, é algo que para mim é muito especial. De verdade, é muito especial. Ali em 1 João, ele fala assim que... parece que não tá bom o som, gente. Que coisa, né? Não é, eu não sei o que é esse negócio aí, mas vamos tentar. E 1 João ele fala assim, ó, João fala assim, olha, aquilo que vimos e ouvimos, isso proclamamos. Amém? Sabe o que João está falando ali? Ele está falando assim, ó, prestem atenção naquilo que nós estamos falando. Não, piorou. Tenta baixar tipo um risquinho só daqui. Gente, que prova. É porque é muito irritante mesmo. Aí, deixa assim, vamos manter assim. João, ele fala que a visão que ele tem, ele está dizendo, olha, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu vejo, aquilo que nós temos provado, para quê? Ali logo depois, ele diz, para que tenham comunhão conosco. Então, o apóstolo João está falando ali de visão. Amém? Ele está falando assim, olha, eu quero que vocês vejam o que eu vejo, para que nós possamos estar com aonde? Com um só coração. É típico de João falar isso, irmãos. Aquele que queria ter um só coração com Jesus, que se reclinava no peito de Jesus. E eu acho muito lindo isso, porque quando eu falo disso, eu estou falando, parece de algo teórico, algo teológico, mas na verdade, em tradução prática, eu estou dizendo assim, ó, temos que ter o coração perto um do outro. Amém? E eu fico muito feliz, porque todos vocês aqui são pessoas de fato que estão com o coração perto de mim. Os que estão aqui presentes, acredito que muitos que estão me vendo na câmera também. Mas a visão que ele está falando é isso, que nós tenhamos comunhão, que nós estejamos juntos, que nós estejamos com um só coração. Em Provérbios 29 é diferente, diz que é quando o povo não tem visão, ou direção, ou profecia, ou revelação divina, eles perecem. Olha que interessante, a falta de visão faz você cair, a visão faz você ter união de coração. Agora,
E em Abacuque 2, o Senhor diz para ele: escreva a visão para aqueles que passam correndo ou passam rápido possam ler. Ou em outras traduções diz assim, para que possam ler facilmente. Tradução bem atualizada, né? Mas enfim, é para que possam ler mais fácil. O que Deus está falando aqui, o que o Senhor está nos apontando é que nós temos que ter visão. Presta atenção nisso. Toda visão, ela gera uma intenção. Quando você consegue ver algo claramente, por exemplo, você viu que a 100 metros para frente vai ter uma barreira. Você pisa no freio porque você não quer bater o carro. Ou se você estiver correndo, você já vai pensando por onde eu posso pular essa barreira. Porque toda visão gera uma intenção. O problema é que muita parte da igreja, grande parte da igreja, está dentro da igreja, mas não vê. Sabe por quê? Porque o Senhor não é Deus dessa pessoa. Ah, meu Deus. Por que o pastor está dizendo isso? Porque o salmista falou: aqueles que adoram os ídolos têm olhos e não vê. O salmista fala que nós nos tornamos segundo aquilo que cremos, ou amamos, ou contemplamos. Jesus fala: se os teus olhos estiverem na luz, grande luz terá no teu corpo, ou nas trevas, grande treva. Agora, se tu adora um Deus que não é vivo, tu torna-se cego e surdo e mudo. Tudo que tu fala não tem autoridade, tudo que tu vê não tem sentido, e tudo que tu ouve não é uma verdade. Porque depende do Deus que você está olhando. Agora olha que interessante, quando você tem visão, você está olhando para um lugar e você vai ter uma intenção. Então se você vê uma parede, você vai frear. Quando a gente simplesmente muitas pessoas pensam, o pastor Marco está lá pregando, e por ele estar lá pregando, as coisas estão acontecendo porque ele está sistematizando. Não, não tem nada disso, irmãos. Tem uma intenção por trás de tudo isso aqui que a gente está fazendo. O ágapos é uma intenção. O Senhor me mostrou muitos líderes. O Senhor me falou muito claro um dia: você quer ser pastor de 1000 pessoas? Prepare 100 líderes. Tu nunca vai ter 1000 pessoas para cuidar sozinho. Tu tem que ter 100 líderes para te ajudar a cuidar. Então o que eu fiz? Então vamos fazer, Senhor, vamos preparar líder, vamos falar para líder, pessoas que querem liderança. Abrimos a escola Ágapos. Uma intenção, por causa de uma visão. Toda visão, ela te gera intenção. A casa de oração tem que ter visão, o GU tem que ter visão, o Famintos tem que ter visão. Tudo tem que ter visão. Se você não vê o porquê e para onde, você fica estagnado. Porque essa espontaneidade cega que muitas pessoas parecem que têm, acha que vai dar certo, não dá. Vai construindo o que eu estou te falando aí no teu coração. Quando nós não temos visão, quando nós não percebemos, não conseguimos ver, nós afundamos fácil. Pedro estava olhando para Jesus. Ele tinha visão da palavra e da direção do Senhor. De repente, Pedro olha para a água e bruf, ele cai. Porque Pedro perdeu a visão. Porque Pedro perdeu, que visão, pastor? A visão de reino, a visão de Deus, a visão de Cristo, a visão que o coração de Cristo estava junto com Pedro. Então quando a gente tem visão, quando a gente está olhando, a gente caminha, mesmo o vento não pode derrubar. Se a gente tira o olho do lugar em que a gente estabeleceu como meta, a gente olha para baixo e a gente afunda. Agora, nós como líderes, irmãos, nós precisamos ter visão. Nós temos que saber para onde nós estamos indo, nós temos que ver para onde nós estamos indo. Você como líder, presta atenção nisso, anota isso. Você precisa ter clareza no propósito de Deus para a tua vida, no propósito de Deus para a tua família e no propósito de Deus para o teu ministério. Tudo começa com o teu coração, é derramado na tua casa e transborda na igreja que tu serve. E a igreja transborda até os confins da terra. Tudo começa no teu coração. Sem clareza, sem visão de vida, sem ideal, sem propósito, você não consegue fluir, você não consegue avançar. Por isso que o Senhor falou para Abacuque: Abacuque, escreva a visão, porque se o povo perder, eles perecem. Eles morrem. Escreva a visão. Agora, olha que interessante, esses dias
eu falando com a Vitória acerca de alguns aspectos do louvor e comparei analogamente a maquiagem que ela faz, eu falei, Vitória, um dia quando tu foi fazer maquiagem, tu foi meio insegura, mas você fez, e aconteceu alguma coisa, mas na outra vez, ou nas outras vezes que você foi fazendo de novo aquilo, você já foi mais preparado, e parecia que o teu corpo já estava um passo à frente. É igual quando um dia você corre, e você percebe que você fez 10 minutos, mas outro dia o teu corpo, você corre na mesma intensidade, mas fez em 7 minutos. Por quê? Porque naquele outro dia o teu corpo já tinha uma memória, ele já tinha entrado na visão de como fazer aquilo. E já estava estampado no teu coração. Quando você vê retamente o que você tem que fazer, você entra numa performance maior. Por isso que eu digo para todos vocês que estão aqui dentro, que nós temos que ter rotina. Porque a rotina, ela já te aponta para a visão do que você vai ter que fazer naquele momento do teu dia. Então, por exemplo, se eu sei que das 11 horas da manhã, 1 hora, ou do meio-dia até 1h30, 2 horas, eu vou ficar com os meus filhos, eu já tenho que ter visão que aquele momento que eu vou estar com os meus filhos, eu tenho que estar preparado para exercer a paternidade da melhor forma possível naquele momento. A visão, ela te prepara quando você vê, quando você entende os passos que você está dando. Mas pastor, tu sabe tudo o que vai acontecer? Eu não sei, mas eu me movo por aquilo em que eu posso ver. E aquilo que eu estou vendo, eu estou me movendo. Agora, existem coisas que a gente não sabe. Mas existem coisas que a gente sabe. E naquilo que a gente sabe, nós temos que nos mover. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 3,25 ali diz, ou 3,15, ou 3,13, eu não lembro. Mas diz, conservai o vosso corpo, alma e espírito irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Eu já sei que eu tenho que cuidar do meu corpo, eu já tenho visão. Se você não cuidar do seu corpo, você não está no caminho. O caminho diz, cuida do teu corpo. Tu tem que ter visão, cuida do teu corpo. Senão daqui a pouco estoura um problema de saúde, mas por que esse problema? Porque tu não dormiu. Tu só tens um álibi para não dormir. É se Deus te mandou ficar acordado. Porque se tu morrer, tu morreu para a glória dele. Agora, se é uma teimosia só porque você quer fazer alguma coisa que Deus não falou que tu tinha que fazer, aí tu um dia pode dar um infarto porque você não descansou teu corpo. Porque você quis ir muito rápido por falta de visão. Então a visão, ela vai definir os passos que você vai dar. Quando nós temos visão, nós melhoramos a performance. Então, quando você sabe o que tu vai fazer às 5 horas da tarde, você já se prepara para aquele momento. Quando você sabe que o ônibus vai passar às 8 horas da manhã em ponto, tu já prepara tudo para as 8 horas estar lá no ponto. E aí tu entra no ônibus. A tua visão, o teu conhecimento acerca daquele momento faz você entrar no ônibus de forma perfeita. Isso é visão. A visão, ela está ligada com você ver e mover-se com intenção. Agora deixa eu te falar uma coisa. Estamos falando sobre visão. É muito mais difícil permanecer na visão do que ver. Eu tenho certeza que é para todo mundo aqui dentro. Todos. Eu não tenho dúvida. Deus já mostrou os passos do destino. Só que possivelmente nem todos permaneceram vendo. Porque Deus, ele mostra, e às vezes a gente num lampejo, num momento, a gente consegue ver e temos clareza. Só que a gente tira os olhos e olha para a água e a gente começa a afundar que nem Pedro. Tem coisas que Deus já te mostrou. Irmãos, quando eu falo que eu estou dentro do estádio de futebol pregando para milhares de pessoas, eu estou falando a verdade, eu vejo isso. Amém? Agora, eu sei para onde Deus está. Não é a fama, irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero ser famoso. Porque não adianta ser famoso. Eu não quero ser famoso na terra, eu quero que a minha voz ecoe nos céus. Amém? Eu quero que não me importa se alguém falar de mim aqui na terra, mas eu quero que quando abra o meu livro lá no céu, os anjos falem assim, ó, esse eu conheço, porque fazia a obra do meu pai lá na terra. Aliás, fazia a obra do Senhor lá na terra. Eu quero que quando o Senhor Jesus abra o meu livro, pode entrar que tu foi aprovado, tu fez o que tinha que fazer. E se o Senhor me mostrou que eu tenho que pregar, que eu tenho que ensinar, que eu tenho que avançar, eu vou ensinar, vou pregar, eu vou avançar, ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro. Por quê? Porque eu vejo. Eu consigo ver. Eu consigo ver a cor maior, irmãos. Eu consigo ver nós no formato de uma arena gigante.
Eu consigo ver. E é questão de tempo. Por isso que aproveita esse momento que a gente está tudo assim juntinho, a gente já estava mais, né? No porão a gente se atropelava. No porão não, no sótão. Na garagem a gente se apertava. Aqui a gente está pertinho. E o próximo? O próximo, irmãos, vai dar para ter como entrar e sair sem nem ver. Então aproveita esse momento agora, até que o Senhor nos prepare um novo, amém? Próximo o Vitor vai estar dando workshop de ministro de louvor. Eu vou ter que marcar a hora para falar com ele. Irmãos, nós temos que entender, temos que ver, irmãos. Aleluia, nós temos que ver. A visão é difícil de permanecer. Tem aqueles que não vê nada. Tu fala com a pessoa, ela não vê nada. Ela não sabe nem se vai chegar em casa direito. Ela não vê nada. Mas tem pessoas que vê, só que elas não vão atrás do que elas veem. Elas vivem a vida vendo. Elas falam assim, eu vejo isso, tem muitas ideias, eu vejo, tem sonhos, eu vejo, eu penso, eu consigo vislumbrar. Eu vejo a igreja do Senhor, mas ela não existe. Irmãos, penso o desespero meu, quando eu comecei a descobrir o que era ser igreja, e eu descobri que poucas das pessoas que estavam naquele lugar chamado igreja, eram igreja de verdade. Eu lembro uma vez que eu estava com o Daniel, até lembro onde eu estava. Estava lá em casa, na casa atual que eu moro já, e andando, porque eu estou falando no telefone, eu estou andando pela casa, principalmente de madrugada. Eu vou dar uma volta na cama, eu volto, eu vou para a cozinha, eu volto, eu subo, eu desço. Às vezes eu vou fazendo amarelinha no piso, e eu fico lá. É a minha concentração para estar conversando no celular. E isso eu faço brigando, meditando, minhas memórias são muitas naqueles pisos, eu sei até os caminhos que eu fazia. E um dia eu estava lá falando, Dani, está acontecendo, Dani. Eu não sei se o Dani lembra dessa conversa, mas era um dia de noite, de madrugada. E eu falando, cara, está acontecendo, a gente está começando a viver a igreja de Atos. Eu falava para ele, ele e o Alan. Só que era eu e ele querendo entregar nossa vida em oração. E eu falava, cara, está acontecendo, o Senhor está começando a fazer, eu já posso ver. E o Dani falou, tudo isso é muito legal, mas eu sou filósofo, eu não preciso estar na igreja. Eu tenho que estar nas minhas obras intelectuais. Tu é muito imaturo intelectual. Eu estou brincando, ele não falava isso não. E aí, mas lá eu já estava vendo Deus fazer. E eu falava, Dani, para de besteira, tu é um mestre, rapaz. Tu vai ser um grande filósofo dentro da igreja. Aí eu perguntava para ele assim, o que tu faz? Ele falou assim, eu gosto de ensinar pessoas. Para quê? Para ver a verdade. Para quê? Para elas poderem ser libertas. Eu falei, tu tá te chamando de filósofo, eu estou te chamando de mestre, é a mesma coisa? Tu tá se achando um professor, eu estou te chamando de pastor. Nessa ótica é a mesma coisa. Tu vai fazer tudo, só que dentro de um lugar chamado igreja. Eu via, irmãos. Então, e eu persegui isso. Eu falei, não, já que eu não encontrei lugar nenhum. Eu lembro que quando eu fui lá com o bispo Nilson, eu sentei com ele e falei, bispo, bênção, conheci 2018 ali, 2017, janeiro de 2017. Tá, amém, eu quero ser igreja, porque agora eu entendi a paternidade aqui, conheci Pais de Adoção, era um evento, quero fazer uma aliança pastoral, e agora, para que igreja eu vou? Eu estou pensando, lá em Blumenau tem a Shalom, em Itajaí tem o Mevão, onde o pastor Luiz está lá e tal. Ele falou, não, Marco, você vai começar uma igreja. Eu falei, meu Deus, quase morri do coração, irmãos. Só que ele via daí o que eu não via. Eu não conseguia ver eu começando uma igreja, eu conseguia ver eu numa igreja, de verdade. Só que, irmãos, a gana era tão grande, presta atenção nessa palavra, gana. Escreve essa palavra, gana, você tem que ter gana. Eu falava assim, eu vou perseguir o que eu vejo. E já que eu não consigo viver isso, eu não consigo ver nesses lugares que eu estou o que eu estou vendo, eu preciso perseguir. Eu falei, debaixo da tua palavra eu vou. E nós começamos, irmãos. Por quê? Visão. Veja e persiga. Quando o pastor te dá uma direção, não basta tu saber. Tu tem que perseguir. Quem faz é tu, eu só estou te apontando. Sabe, naquele filme do Peregrino, eu só sou o evangelista que fala, corre, corre cristão, corre. Corre que o bicho vai pegar. E eu corro junto. É assim, irmãos. Agora, você tem que ver e você tem que perseguir. Agora, quem que é o líder, pastor? Estamos falando para líder. O líder é aquele que vê, que persegue e que conquista todos os corações para perseguir junto com ele.
Esse é o líder. O líder é aquele que quando está vendo, tem visão, ele começa a conquistar todo mundo, porque todo mundo vê que o que ele vê é bom. Eu lembro que quando a Paty estava comigo, a Patrícia do Kids, ela sentou e falou, pastor, tu consegue ver o Kids? Tu consegue ver o novo templo, a nova igreja? Eu falei, eu consigo, Patrícia. E ela falou assim, então tá feito, eu entro contigo nisso. Porque se tu tá vendo, eu sei que vai dar certo. Eu não vejo, mas eu vou debaixo da tua palavra. E nós saímos de um Kids, de um 3x3, 3x4, que era aquela salinha. E viemos num lugar onde já tem 3 salas. E isso é só o começo, irmãos, porque a visão, ela nos mostra algo além. Amém? Então ser líder é ver e perseguir o que vê. É mais do que falar. Ser líder é fazer o que João fez. Olha, eu quero falar algo para ti, para compartilhar meu coração e te colocar na posição espiritual que eu vejo o que eu estou vendo. Eu preciso que tu veja o que eu estou vendo. Era isso que João queria. Irmãos, a palavra é muito poderosa. Sabe, uma vez eu parei e pensei, o que é a coisa mais poderosa do mundo? É a palavra. Imagina, irmãos, se eu tiver um acesso a uma pessoa lá no Egito, e eu mandar um WhatsApp assim, ó, eu tô no Egito? Não tô. Eu posso fazer alguma coisa daqui até lá? Não posso. Eu posso ter um controle remoto para explodir alguma coisa lá, por exemplo? Não. Mas se eu mandar uma mensagem para alguém e falar assim, olha, vai lá e faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, a pessoa vai e faz. Se estiver ligada com o meu coração. Por quê? Porque a palavra move pessoas. E pessoas movem o universo. Aliás, a terra. Então entenda, irmãos, que sabe por que os apóstolos eram tão perigosos? Entenda o poder que tu tem. Porque eles eram presos. Mas quando eles começavam a falar do que eles viam dentro da cadeia, o pessoal se convertia. Porque eles tentavam calar, mas não conseguiam, porque a verdade que eles carregavam libertava. Então, quando a gente tem visão, nós nos tornamos perigosos. As pessoas querem nos rejeitar. Porque é muito perigoso o que tu carrega. Porque transforma pessoas. A visão, ela faz isso. Quando tu compartilha a experiência, tu movimenta espiritualmente. Os líderes, eles conduzem para onde eles vêm. Esse que é o problema. Tem muitas igrejas que têm homens que se chamam de líderes. E são líderes. Só que o problema é que são líderes que guiam as ovelhas para o abatedouro. E a minha pergunta é, para onde tu está guiando aqueles que olham para ti? Sabe, esses dias, só não vou dedurar quem que é, teve um dos filhos da família Vander que falou, meu Deus, meu pai está até dançando, que avivamento. Só que eu não vou dedurar, agora que briguem entre si, tá brincando. E glória a Deus, irmãos, para onde tu está conduzindo? O Vander está conduzindo para a liberdade. Liberdade sem pecado, não libertinagem. Para onde tu está conduzindo as pessoas que te veem? Sabe, hoje eu ficava olhando, irmãos, eu quase chorei olhando para o meu filho, uma hora eu parei, fiquei olhando para ele. Ele tem tanto prazer de me ouvir. E onde é que eu estava quando eu não percebi isso, meu Deus? O meu filho tem prazer de me ouvir. Tem tanta pessoa na igreja que eu queria eu queria que me ouvisse e não me ouve. E eu tenho lá um menino que está doido para me ouvir, doido para ouvir o pai falar. E ele tem gosto de fazer o que eu falo. Tem pessoas olhando para ti, irmãos. Sabe, é gostoso aqui, ó, lidar com essa galera aqui do Ágapos, ó, gente que quer ser transformada. A não ser se tiver um Judazinho escondido aí, mas eu creio que não tem. Gente que quer ser transformada, que quer ouvir. É gostoso isso, irmãos. A visão faz isso. Agora o líder, ele sempre conduz para algum lugar, ou para a morte ou para a vida, por causa da visão que ele tem. Por isso que Deus fala, se tu olhar para as trevas, grandes trevas será, porque tu vai gerar treva em muita gente. Agora, se tu olhar para a luz, grande luz terá. O líder jamais leva o liderado para um lugar que ele não percorreu. É impossível um líder ser orgulhoso e fazer do seu liderado ser humilde. Por quê? Porque tu conduz o teu liderado para o lugar em que tu vê. Amém? Gênesis 13, 14, abre comigo. Gênesis 13, 14. Deixa eu pegar o texto áureo da visão, na minha perspectiva.
Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe, visão, para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Olha que texto, irmãos. O Senhor falou: percorra, Abrão. Olha a terra, vai. Tudo que tu vê, eu vou te dar. Aonde teus olhos alcançam, Abrão? Vai atrás. Presta atenção. Tem muitas pessoas que estão falando: Senhor, eu quero ver, mas não vai. O Senhor está dizendo: vai, entra nesse ambiente espiritual, vai ver o que eu vou te dar. Só que a pessoa não entra, ela fica travada na rotina. A gente precisa ver. Abrão, vai. Quantos teus olhos alcançam? Maior é o que tu vai alcançar. Tu precisa ver, irmão. Não é uma questão, presta atenção, não é uma questão se você pode ou não pode. Já está feito, já está consumado na cruz. Todo o poder e autoridade da terra foi dada ao Senhor e agora está sobre nós. Sabe, o Senhor, hoje de manhã, eu ouvindo alguns louvores do Judson de Oliveira, e ele falou algo que eu vim chorando, irmãos. Eu fui levar a Maria no médico e voltei chorando dentro do carro. Eu estava chorando ouvindo aquele louvor de verdade, em lágrimas, porque tem uma hora que ele ministra. O Senhor está querendo levar como um pai as ovelhas no ombro. E aí o Judson falou que orando ele perguntou: Senhor, mas por que tu não leva? Cadê o teu ombro? E o Senhor falou para ele: Judson, o meu ombro é a minha igreja. Vocês são o ombro para levar as ovelhas nas costas. E aí ele conta que os pastores chegavam a levar 3 dias as ovelhas próximo nas costas para que ela sentisse o cheiro do pastor e se acostumasse com ele, para quando soltasse ela não fosse embora. 3 dias, tempo de morrer e ressuscitar. Isso vem de mim, isso não vem do Judson, amém? O Senhor falou para mim. Agora, olha que interessante, irmãos, visão. Se nós não vemos, nós não alcançamos. Será que nós estamos vendo o que Deus está apontando para nós? Irmãos, às vezes eu paro e penso cada coisa que a gente ensina aqui. Homens aqui liberando verdades. Todos vocês que estão aqui já liberaram verdades incríveis. Será que a gente está vendo isso? Será que a gente está entrando nesse lugar? Ou será que nós só estamos aqui ouvindo e entra no ouvido e sai no outro e a gente não vê? Enquanto tu não vê, Deus não te dá. Visão, nós precisamos ter visão. Liderança tem que ter visão. Nós não devemos parar. Se eu estou vendo que nós vamos crescer, eu não posso deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar. Deus me mostrou, não mostrou, vamos trabalhar. Quanto mais tu vê, mais tu trabalha. Se tu está vendo algo, vamos executar o que tu vê. O que tu vê? Fala para o pastor: pastor, eu vejo isso, então vamos trabalhar. Agora, se tu vê, persegue a terra. Caminha na terra, vamos desbravar esse negócio, porque Deus quer te dar. Entra nesse lugar. O Senhor esperou Ló se apartar de Abraão. Quando Ló se apartou de Abraão, Deus começou a construir a visão. Abraão, eu vou começar a te mostrar agora. Ló escolheu a terra lá, parecia a terra mais bonita, mas eu vou te mostrar o que eu vou te dar. Entra, porque tu estás entrando num lugar espiritual. Ló está entrando numa terra carnal. Ló está entrando nas riquezas da terra. Eu vou te ensinar as riquezas celestiais, que é muito maior. Visão. Ló não via o que Abraão via. Ló via as campinas do Jordão. Abraão falou: Senhor, o que tu me mandar eu faço. E depois que Abraão viu o que Deus colocou no coração dele, a Bíblia mostra em alguns capítulos depois que Abraão foi transformado. E de Abraão ele passou a ser Abraão. Ele conheceu Melquisedeque, conheceu a força do Senhor, conheceu a herança, o galardão, acessou os lugares mais altos, se tornou o pai da fé, viu Jesus. Por quê, irmãos? Visão. Ele decidiu ver. O Senhor concedeu graça. Ele falou: eu não vejo, Senhor,
Então, Abraão, está aqui a visão. Ele falou, agora eu vejo. Então agora persegue. Avança. Porque quanto mais tu anda na visão, mais tu vê longe. Quanto mais tu anda, mais perspicaz tu fica. Agora, se tu fica negando a visão que Deus te deu para tu caminhar, tu nunca vai sair do lugar. E tu vai começar a ficar cego. Por quê? Porque os olhos teus não estão em Deus, está nas trevas, e as trevas com grandes trevas serão. Irmão, se você não andar na visão que Deus te deu, vai chegar o momento que tu vai andar na visão que Satanás te deu. É 0 ou 100. Ou tu anda no que Deus te apontou, ou tu vai andar no que Satanás está te apontando. E existe um apelo muito grande do inferno para você andar em lugares terríveis, achando que está abafando, mas tu está perdendo a vida. Agora, toda a visão que Deus deu, agora eu vou falar da visão em si, de Deus, para a tua vida. O lugar espiritual chamado visão de Deus para a tua vida, não é um lugar de egoísmo. Se tu ainda vive para conquistar algo para ti mesmo, você não tem a visão de Deus. Porque a visão de Deus não é para um homem. A visão de Deus é para uma igreja, é para uma noiva. A visão de Deus não é para ti. Se tu ainda vê, achando que a visão de Deus é conquistar a tua casa própria, tu ainda não entendeu o que é a visão de Deus. A visão de Deus é salvar e preparar um povo como sacerdócio santo. Reinos e sacerdotes. A visão de Deus, ela é coletiva, ela não é individual. Quando nós vemos aquilo que Deus está apontando, nós nos tornamos o que Ele nos mostra. Se tu não vê, tu nunca vai se tornar. Eu como pastor, eu não tenho outro encargo a não ser mostrar para vocês que vocês são herdeiros. E que vocês estão num caminho onde vocês têm que ver o fim dessa jornada. Apocalipse 4. Tem um trono. Eu te coloco nesse trono se tu quiser. Olha para o trono, olha para a coroa da justiça, para a coroa da vida, olha para o reinado. Se tu quiser, eu te coloco. É isso que o Senhor nos aponta. Então Abraão, ele se moveu por aquilo que ele via. Então nós precisamos ver. Amém? Nós precisamos ver. Agora, irmãos, todas as pessoas, eu já estou quase terminando. Todas as pessoas que entram na igreja, a pergunta que eu te faço é, qual que é a visão da igreja Coa? Qual que é a visão do que Deus nos apontou? Sabe, tem muitas igrejas que abriram centro de recuperação de dependentes químicos. Nós não estamos abrindo. Por quê? Qual que é a visão da Coa? Você já se perguntou? Qual que é a visão da casa em que você faz parte, do teu pastor? Existe, irmãos, um processo da visão de Deus para a nossa vida, que nós temos que passar para desintoxicar. Por isso que é importante as pessoas, principalmente novas, virem para o culto e começar a vir nos cultos de quarta, nos cultos de domingo. Por quê? Para haver uma desintoxicação de visão. Porque até você conseguir ver de forma correta, existe um tempo que precisa as sementes vir. As sementes vir. As sementes vir. E daqui a pouco, uma semente é abafada, outra semente é abafada, mas uma nasce, a outra nasce, a outra nasce, outra é abafada, a outra é abafada. E daqui a pouco você está vendo algo que aquela semente gerou dentro de você. Então entenda uma coisa, todas as pregações, todos os ensinos dessa casa é oriundo de uma visão. E o nosso intuito é arrebanhar todos para essa visão que nos aponta para um destino que é o céu. Por isso que é importante nós entendermos o veio que passa sobre nós, o rio que corre sobre nós, e nós entrarmos dentro dele. Um dia o Senhor me mostrou algo. O Senhor falou, se tu quiser colher algo rápido, venda alguma coisa. Tu vai colher bem rápido. Se tu pensa em uma década, plante árvores. Eu estava lendo um dia muitos anos atrás, um livro sobre visão, e eu percebi isso. Agora, se tu quiser algo eterno, plante pessoas. Plante pessoas. Hoje mesmo eu falava com o Guilherme e com a Vitória lá em casa. Nós podemos perder tudo no Brasil. Podemos perder a casa se o governo falir.
Podemos perder o carro, podemos perder tudo, mas a aliança que nós temos uns com os outros, nós não vamos perder. A aliança que o nosso dinheiro gerou com o Jonathan, com o Vander, com a Vitória, com o Vilmário, com o Daniel. Sabe aquelas vezes que a gente não tinha para onde ir e um ajudou o outro, um emprestou aqui, outro deu lá, outro fez isso, outro comprou. Isso ninguém tira porque está aqui dentro. Ó. É só te matando. Só que quando tu morrer eles vão ter um problema, porque uma gota de um mártir faz nascer muitas pessoas, muitos mártires. Então Satanás não tem para onde correr. Se ele morrer, ele perde. Se ele matar, ele perde. Ele só vai tentar abafar a tua fé. Fazer tu tentar ser incrédulo. Tentar fazer tu ser incrédulo. Tentar fazer você parar de ver com os amores e as vaidades desse mundo. Agora, para terminar, Gênesis capítulo 11, verso 3 ao 6, diz assim, ó. Disseram-no uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Olha só, se juntaram e falaram, vamos fazer... Só tem 2 vezes que a Bíblia fala de tijolo. Uma é na Torre de Babel e a outra é no altar de demônios em Isaías. Mas vamos lá, e tem gente que constrói templo de ouro. Usavam tijolos em lugares de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Uau! Eles eram um só povo e falavam numa só língua. Por quê? Porque eles falaram assim, ó, vamos queimar tijolo? Vamos. Todo mundo fez. Vamos, em vez de usar massa, vamos usar piche? Vamos. Vamos construir uma torre? Vamos. Sabe quem que era o líder deles, irmãos? Nimrod, que é o mesmo espírito de Jezabel, ou da rainha dos céus. Agora, olha que interessante, uma só língua, uma só visão. Eles viam a mesma coisa, eles tinham o mesmo intento. É isso que um líder faz. Sabe, tem pessoas que vão colar no Luiz para desenvolver a tenda. Tem pessoas que vão colar no Vander para desenvolver o GU. Tem pessoas que vão colar no Vitor, na Vitória, no Guilherme para desenvolver a adoração. Só que qual que é o importante? Tenham a mesma visão, a mesma língua, construam a mesma coisa, sentem até que falem a mesma língua. Nós temos um folderzinho que é sempre jogado no grupo dos ministros, que é isso, conecte-se, ame e discipule. A mesma língua. A mesma língua. Qual que é a língua da COA? A língua da COA é caráter, relacionamento, paternidade, oração. Oração como base de todo o poder de ação. Adoração genuína. Por isso que o nosso tempo de adoração é maior e às vezes os músicos se pelam aqui em cima porque parece que a igreja desliga, dá um lockdown. Não consegue ficar 45 minutos adorando a Deus e passa o dia inteiro se entupindo com um monte de porcaria do Instagram e do YouTube. Qual que é a visão da igreja? Está ali, ó. Manifestação, estudo da palavra, verdade, a verdade vos libertará. Quanto que tu fala da palavra? Vamos entrar na visão, irmãos. Nós temos uma visão, casa de oração, desenvolvimento da imaginação, capacidade de leitura, cultura. Nós somos chamados para dar direção, para dar destino, para ver o futuro, no sentido de saber para onde nós estamos indo. Unidade, fraternidade, servir uns aos outros, submeter uns aos outros, amar uns aos outros. Pegue o veio, entenda a visão da COA é essa. Nós temos essa direção. Mesa, senta-se à mesa. Nós temos a visão de misturar nossa vida pessoal com a igreja para ser uma só. Nós temos a visão de treinar as pessoas que querem, de capacitar as pessoas que querem. Nós temos a visão da adoração profética, genuína, extravagante.
aonde nós conseguimos romper o nosso eu carnal para manifestar o nosso eu espiritual em adoração, ainda que a nossa carne berre. Sabe, deixa Deus trazer clareza, qual que é a visão. Nós precisamos entender o que o Senhor está nos apontando, para onde nós estamos indo. O reino acima de tudo. O dinheiro é só a base que nós usamos para poder criar pontes para o reino. O dinheiro não é o foco. Andar debaixo da nuvem é o foco. Ouvir a direção do Espírito acima de tudo. Submissão às autoridades constituídas por Deus na nossa vida. Sabe, nós temos que entender paternidade. Então nós temos uma visão. Nós temos um lugar para onde nós estamos indo. E se nós falarmos as mesmas palavras: ah, pastor, mas tem coisa que eu ainda não estou alinhado com o pastor, então vamos sentar até alinhar. Porque se tu tiver razão e tiver fundamento, nós alinhamos, não tem problema. Eu cedo para você. Se você tiver algo para me ensinar, eu dou minha palavra que eu cedo. Se você sentar comigo e falar: pastor, eu entendo assim, será que isso aqui a gente não pode aperfeiçoar? Eu quero te ouvir, a gente tem que andar com um só coração. A luz que está em ti tem que me iluminar, e a luz que está em mim tem que te iluminar. Mas a questão é que nós temos que andar na mesma linha. Sabe por que a igreja falhou? Porque ela se fechou nas próprias denominações. Os seus usos e costumes se tornaram mais importantes do que o amor e a rejeição ao pecado. Então vamos largar tudo isso e vamos andar junto. A comunhão tem que ser o cerne. A oração tem que ser o cerne. O temor tem que ser o cerne. Isso é visão. Amém? E nós estamos avançando. Se você não sabe qual que é a visão para a tua vida, senta com o pastor até a gente definir, ó, aqui é o caminho. Tu tem que construir isso aqui, ó. Vai por essa direção. Mas o que tem depois? Eu não sei, mas vamos concluir essa etapa para depois a gente ver o que vai ter depois. Porque Deus vai abrir. Deus sempre abre, irmãos. Sempre quando a gente chega no final da ponte, Ele faz mais um pedaço. E quando a gente mostra a nossa fé e vai para mais um pedaço, Ele faz mais um pedaço. Isso é visão. Então descubra para onde tu está indo. Para onde a tua igreja está indo. Para onde a tua casa está indo. Que daqui a pouco os teus filhos vão estar contigo, vai estar tudo certo. E tu vai perceber que não é tão difícil assim educar filho. Só que eles têm que saber para onde o pai e a mãe estão indo, senão eles não vão ir junto. Porque a gente só aposta no que a gente vê. E basta uma pessoa ver para iluminar a mente de milhares de pessoas. Sabe o que as pessoas lá fora vão ver na tua vida, irmãos? Não é o quanto tu prega bem. Porque eles vão esquecer da tua forma de pregar. Mas é o quanto tu acredita. De verdade. É o quanto tu vê. É o quanto de confiança que tu tem. Porque se eles forem um, como um eu sou com o Pai, o mundo crerá que tu me enviou. Quanto tu acredita nisso? É confiança, não é performance, é visão. Escreva na tábua para que todos vejam. Amém? Hoje a COA, nós nos movemos em alguns pilares e a nossa ação anual, a gente tem 4 fundamentos principais. As primícias no começo do ano, na verdade são 3, né? 4. É as primícias no começo do ano, os workshops, que é pais e filhos, mulheres de propósito, sacerdotes reais e aliançados com a eternidade, que é o de casais. E nós temos o aniversário da igreja, que é uma conexão entre todos aqueles que são fundamentos e com profetas e apóstolos. E nós vamos ter, irmãos, em outubro, uma conferência chamada Flechas, que o Senhor nos deu. É uma conferência onde vem o Bispo Nilson para cá, ele vai passar uma semana com a gente. Todo outubro a gente vai tentar permanecer isso outubro de todos os anos. Essa conferência que... Por que flechas? Porque nós entendemos que nós temos um alvo e nós temos que ser lançado, amém? E é uma conferência onde a gente quer
apontar o rumo para algumas pessoas, ungir pastores, ungir profetas, ungir apóstolos, enviar missionários. Então vai ser um momento onde a gente vai estar sendo alinhado em 3 ou 4 gerações, né? O pastor José, o bispo Nilson, eu e vocês. Amém? Então vai ser um lugar onde um dia, quando vocês estiverem lá na igreja, que Deus vai mandar vocês abrir, vocês vão vir tudo para cá para nós ficar tudo junto. Amém? Vocês conseguem ver isso? Eu consigo. Só não sei se vai ser aqui, né? Porque é muita gente aí, né? 2 igrejas é muita gente. Glória a Deus. Então vamos ver, irmãos. Vamos caminhar. Deus está nos apontando para um lugar. Até que Jesus volte. Essa é a nossa última visão. Até que Jesus volte. E depois? Depois ele vai revelar. Depois vai ser top demais. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos comigo. Pede-me e eu te darei, diz o Senhor. Então fecha os olhos e fala: Senhor, me dá visão. Eu quero visão, Senhor. Faça eu ver o que o pastor Marco vê. Porque a visão poderosa não é a que um homem vê, mas é quando o homem vê o propósito de Deus sobre toda a terra, o propósito global do Senhor, o propósito universal do Senhor. É quando o homem se alinha com o tempo profético, como João Batista se alinhou. É quando um homem se alinha com o tempo profético, como Jesus se alinhou, como os apóstolos se alinharam. É o tempo profético que começou em Adão, passou por Abraão, passou pelos apóstolos, passou pelos profetas e chegou até nós hoje. Nós estamos conectados a esse tempo. É o diálogo entre as gerações. É a força do Espírito que comunica através dos milênios. Ah, Senhor, nós queremos ver tamanha força. Nós queremos ver a conexão que nós temos do passado com a cruz e do futuro com o arrebatamento, Senhor. Nós queremos ver a nossa posição na história. Nós queremos entender, Pai. Então dê visão para a tua igreja. Dê visão para que a tua igreja entenda aquilo que é maior que a terra, aquilo que é maior que o dinheiro, que é maior que as vaidades e os prazeres dessa vida. Faça que a tua igreja veja aquilo que só tu pode revelar. Faça nós compreendermos os teus segredos, Senhor. Faça nós caminharmos numa frequência diferente. Ainda que vivemos em meio a uma cultura medíocre, nós podemos ver uma cultura celestial que é muito superior à dos homens, Senhor. Então nos leva a viver aqui na terra, e ainda que somos prisioneiros de uma nação, nós somos livres porque podemos viver a eternidade em nossos corações, Senhor. Ainda que muitos querem nos abafar, nós somos livres para poder comunicar e ver as grandezas do reino celestial. Dê visão para a tua igreja, Senhor. Pois aqueles que olham para a luz, quão grande luz será. Nós abençoamos os teus filhos e pedimos que tu traga discernimento, em nome de Jesus.